Olá, tudo bem? Espero que sim. Muito prazer em revê-lo aqui na minha fanpage, porque hoje nós vamos comentar uma questão porreta que foi aplicada no concurso da Controladoria Geral da União, agora no ano de 2012. E após a sua primeira leitura nessa questão, já vai ficar claro que a ESAF tem uma tara em decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Tanto é verdade que essa questão que nós vamos corrigir hoje, que é a questão de número 13, ela foi baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então isso fica muito claro que você tem que estudar os informativos do Supremo Tribunal Federal e os informativos do Superior Tribunal de Justiça. Aí pessoal, como é que eu faço para estudar esses informativos? Gente, é só você entrar lá no site do Supremo Tribunal Federal, que é o www.stf.jus.br, clique lá em publicações e aí tem informativo. E aí você vai clicar informativo, vai abrir os informativos, né? Se você preferir, e eu acho conveniente, clique lá em sistema push, cadastre seu e-mail, porque toda semana você já recebe uma cópia daquele informativo em seu e-mail. E aí você pode abrir e efetuar a leitura. E o mesmo em relação ao STJ. Clique lá no site do STJ, que é www.stj.jus.br, clique lá em publicações, informativos, cadastre no sistema push, e aí toda semana chega para você lá no seu e-mail. E aí, leitura, leitura e leitura. Porque se você estiver antenado com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pode ter certeza que você vai diminuir demais a margem de erro de questões lá na hora da prova. Duvida? Então vamos ver essa questão 13, para ficar bem claro que a ESAF ela elabora questões especificamente com base em jurisprudência em decisões do STJ e do STF. Questão 13. Olha o que ela diz. A questão 13, gente, ela vai falar o seguinte. Determinado cidadão ostenta a condição de anistiado político, vez que fora beneficiado por ato administrativo praticado em 5 de outubro de 2005, que lhe atribuiu tal condição, bem como determinou a reparação econômica dela decorrente. Mediante acompanhamento das atividades da administração pública e usufruindo da transparência imposta pela Lei do Acesso à Informação, o cidadão descobre, em uma consulta ao sítio do Ministério da Justiça, que havia sido formado um grupo de trabalho para a realização de estudos preliminares acerca das anistias políticas até então concedidas. Irresignado e temeroso de que as futuras decisões do referido grupo de trabalho viessem a afetar sua esfera patrimonial, o cidadão impetra mandado de segurança preventivo para desconstituir o ato que instaurou o grupo de trabalho. Acerca do caso concreto acima narrado, assinale a opção incorreta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a questão. Gente, a ESAF elaborou essa questão com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi proferida no julgamento dos recursos ordinários em mandado de segurança, números 30973 e 30975, ambos do Distrito Federal. Então, a ESAF simplesmente pegou a decisão, a ementa da decisão, e foi elaborando a questão em cima dos comentários que foram proferidos pelos ministros. Vamos ver quais foram as alternativas para que você não corra o risco de errar uma questão desse nível lá na prova. Eu posso considerar essa questão difícil, professor? Pode, porque é o seguinte. Essa questão foi baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso é que ela é considerada difícil. Mas é claro, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, nós vamos perceber que muito do teor dessa questão também encontra respaldo na Lei 9784/99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Então, às vezes você não chegou a ler o conteúdo da decisão antes de fazer a prova. Mas se você tinha conhecimentos sólidos sobre a Lei 9784/99, você também teria boas condições para responder a questão. Então vamos lá. Marcar a incorreta. Letra A. A criação do mencionado grupo de trabalho
insere-se no poder de autotutela administrativa. E aí? Certinho, gente. Olha, em determinado momento, a administração pública editou vários atos declarando determinados indivíduos como anistiados políticos. Além de declarar os anistiados políticos, alguns atos administrativos também asseguraram aos anistiados o direito ao recebimento de indenizações. Até aí, tranquilo. Posteriormente, a administração resolveu instituir, por meio de um ato administrativo, um grupo de estudos para analisar com mais calma e com mais detalhes as anistias e as indenizações que foram asseguradas anteriormente a vários indivíduos. Isto é, a administração agora está querendo analisar aqueles atos. E se ela está querendo analisar aqueles atos, isso significa que, em tese, ela poderá anular esses atos ou revogá-los. Depende da situação específica. Agora, essa possibilidade de analisar atos que já foram editados anteriormente é consequência, sim, do poder de autotutela, também chamado de princípio da autotutela. Então, a letra A está correta. B. Caso o grupo de trabalho encontre ilegalidades na concessão da anistia, será preciso ouvir o cidadão por ela beneficiado, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Certinho. Resposta, ou melhor, alternativa correta. Gente, se aquele grupo de estudos, grupo de trabalho, que foi constituído no âmbito da administração, encontrar ilegalidades na concessão de alguns atos administrativos que asseguraram anistia, que concederam indenizações, esse grupo pode anular esses atos. Isso é fato. Os atos poderão ser anulados. Porém, vigora hoje, tanto no âmbito do STJ quanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que, antes de anular o ato administrativo, será necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa ao beneficiário. Então a administração não pode simplesmente chegar da hora para a outra e falar assim, estou anulando esse ato aí. Não. Primeiro assegura-se o contraditório e a ampla defesa. Aí depois da manifestação do beneficiário, é possível que a administração anule o ato. Isso sem precisar recorrer ao poder judiciário. Então a letra B também está correta. Letra C. Por força do artigo 54 da Lei 9784, há prazo decadencial para que a administração revise os seus atos. Alternativa errada. Errada, professor? Tem esse prazo sim no artigo 54? Eu sei que tem. Só que o detalhe é o seguinte. A letra C fala em revisão, gente. Olha a expressãozinha lá, ó. Revisão. É a penúltima, ou melhor, a antepenúltima palavra da frase. Revise. Lá no artigo 54 da Lei 9784 está escrito que a administração tem o prazo decadencial de 5 anos para anular ato administrativo que gerou benefícios, que gerou direitos para beneficiários de boa fé, para destinatários que não estejam agindo de má fé. Então, o prazo para anulação é de 5 anos. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando eu digo que a administração pode rever os seus próprios atos, eu posso estar me referindo tanto à anulação quanto à revogação. O problema é que em relação à revogação não há prazo previamente determinado. Por isso, a alternativa foi considerada incorreta. E além disso, tem que deixar bem claro o seguinte, o prazo previsto no artigo 54 de 5 anos é para anular atos cujos destinatários estejam atuando de boa fé. E se o destinatário do ato estiver de má fé, aplica-se o prazo de 5 anos? Não se aplica, não. Então, a administração, em tese, poderia anular o ato mesmo depois de passados os 5 anos. Por isso, a alternativa C foi considerada incorreta.
Muita gente me mandou e-mail à época, né? Eu até fiz alguns comentários no site do Pontos Concurso, entendendo que a questão não era passível de anulação, e realmente a banca manteve o gabarito. Resposta letra C. A letra C é a alternativa incorreta. D. Não houve ato ilegal ou abusivo da administração passível de correção pela via do mandado de segurança. Certo, gente. Não houve ato ilegal, ato abusivo, não. Simplesmente a administração, ela publicou uma portaria interministerial formando um grupo de estudos. Isso é ato ilegal? Isso é ato abusivo? Claro que não. Ela estava simplesmente exercendo o seu poder de autotutela, a sua prerrogativa de analisar atos administrativos editados anteriormente. E, se for o caso, anular ou revogar esses atos. Então não houve ato abusivo nenhum na criação do grupo de estudos. Ah, mas aí o grupo de estudos iria anular? Iria, mas ainda não tomou nenhuma iniciativa no sentido de anular. Então não poderia entrar com mandado de segurança preventivo para questionar uma situação hipotética, uma situação que no caso em concreto provavelmente nem aconteceria. Então essa aí está correta, não houve ato ilegal ou abusivo. Letra E. A administração conduzirá os processos submetidos ao grupo de trabalho baseado no princípio da oficialidade. Certinho. O princípio da oficialidade, ele está previsto lá na Lei 9784/99. É o princípio que assegura à administração pública a prerrogativa de dar andamento, dar prosseguimento ao processo administrativo de ofício, independentemente de provocação. Então, em um processo administrativo, a administração não precisa ficar aguardando a provocação do particular ou a provocação do interessado para que ela possa dar andamento ao processo. Não precisa não. Ela mesmo já vai tomando iniciativa com o objetivo de chegar ao fim, de concluir aquele processo administrativo. Princípio da oficialidade. Portanto, não há dúvidas, resposta letra C. Foi um prazer estar com você. Até a próxima para corrigir mais uma questãozinha da CGU. Tchauzinho e até mais.